Opa, beleza? Esse é o meu primeiro vídeo do canal. A gente vai começar falando sobre os ossos. Eu vou dar enfoque nessa primeira aula dos ossos dos membros inferiores, que é do primeiro período da Faculdade de Medicina. Então, sem enrolação, vou começar. Eu estou transmitindo minha tela do iPad aqui. Bom, o esqueleto, para dar uma base conceitual, ela é dividida em duas esferas, que é o esqueleto axial, que é o nosso esqueleto central, então o nosso crânio, né, a nossa coluna vertebral, nossas costelas, nosso externo, por exemplo, e ao término aqui no cóccix é a nossa parte principal e central do nosso esqueleto. E a gente vai ter a parte do esqueleto nas zonas periféricas. Ela é chamada de esqueleto apendicular, que é onde a gente vai dar enfoque na nossa aula. Por quê? Porque é onde estão os nossos membros inferiores. Então ela vai começar aqui no quadril, nos ossos do quadril, e vai terminar no pé. Ela tem 4 segmentos, no caso, que é justamente a cintura pélvica, a gente vai ter os ossos da coxa, os ossos da perna e o osso do pé. Antes de começar a mostrar quais são esses ossos, eu acho importante a gente dar uma classificação primeiro dos ossos, certo? Porque a gente vai ter 7, se não me engano, tipos de classificação, que vai começar com os ossos longos, que são ossos que vão ter epífise e diáfise, que a gente vai ver isso em histologia, no caso. A gente vai ter os ossos curtos. A gente também vai ter os ossos alongados. Os ossos pneumáticos. Opa, escrevi errado. Pneumáticos. A gente vai ter os ossos irregulares, os sesamoides, e por fim os ossos laminares. Os ossos pneumáticos, por exemplo, eles fazem parte mais do crânio, na parte perto do nariz, que a gente vai ter ossos com poros, certo? Esse pneumático vem de poros. Então, por exemplo, a gente vai ter um osso chamado etimoide, que a morfologia dele, em algumas partes, vão ter furos, né? Que vão permitir a comunicação entre dois espaços. Mas qual que é o importante daqui dos membros inferiores? A gente saber os ossos longos, os ossos curtos, os ossos sesamoides, na verdade um tipo que é a patela nossa patela é classificada como osso sesamoide, e os ossos irregulares, certo? Por isso que eu não vou dar tanto enfoque no alongado, pneumático e laminares, certo? Passando pro próximo slide, a gente vai ter o nosso primeiro osso, que na verdade seria os ossos do quadril, só que eu não vou falar ainda dos ossos do quadril, porque tem muito acidente ósseo, então acho melhor começar pelo fêmur, certo? Então aqui é o primeiro osso, fêmur, certo? Escrever aqui, fêmur. Em uma vista anterior, a gente vai ter aqui, vista anterior, a gente vai ter certos acidentes ósseos, certo? A primeira estrutura mais evidente que a gente vê é essa cabeça, certo? Que é justamente a cabeça do fêmur. Ela vai ter um colo, que é como o pescoço dessa cabeça, que vai se ligar ao corpo do fêmur, que é toda essa estrutura aqui, certo? O fêmur, ele vai ter 2 tipos de estruturas, que é um aqui, outro aqui. Só deixa eu limpar aqui, tá meio bagunçado aqui. A gente vai ter uma estrutura chamada de trocânter menor, e aqui
é o trocânter maior, certo? Eles vão se juntar em uma linha, que aqui na imagem não dá para ver, só que vai ter uma linha aqui, que é chamada de linha o quê? Ela não dá entre o trocânter maior e o trocânter menor, então ela é chamada de linha intertrocantérica. Tô sem espaço aqui. Peraí. Linha intertrocantérica. Continua sem espaço, mas vocês entenderam. Trocantérica. A linha intertrocantérica, então, ela vai juntar tanto essa parte que é pequenininha, que é difícil você enxergar na parte anterior, com o trocânter maior, que é mais essa proeminência maior aqui, certo? Seguindo mais embaixo, a gente vai ter justamente o corpo do fêmur. E embaixo a gente vai ter o que é chamado de côndilo, que é justamente essa parte maiorzinha aqui. O côndilo, ele vai ter dois tipos, que é o lateral e o medial. O medial é o lado em que está mais próximo da linha média do nosso corpo, certo? Se a gente pegar o nosso corpo e traçar uma linha bem no meio, as estruturas que estão mais próximas desse meio é chamado de medial, e as estruturas que estão mais distantes é chamado de lateral. No caso do fêmur, como eu tenho duas estruturas iguais, só que o que difere é justamente o seu posicionamento de acordo com o meio do nosso corpo, a gente vai ter um que é chamado de medial e lateral. Apagando aqui, como que a gente sabe qual que é o lateral e medial? É justamente onde está apontado a cabeça do fêmur, certo? A cabeça do fêmur, ele vai estar conectado a justamente o nosso quadril, que é a parte mais medial, digamos assim. Então, aonde que a cabeça está virada, né, para a esquerda? Então, a parte da esquerda vai ser chamada de medial. E a parte da direita aqui vai ser chamada de lateral. É claro que isso vai diferenciar de qual perna for, de qual coxa. Porque, por exemplo, nesse osso aqui é uma coxa da nossa coxa esquerda. Então, o medial ela vai estar apontando para a esquerda se eu tenho uma vista anterior. Agora, se é uma coxa da nossa coxa direita, a cabeça ela vai estar virada para a direita. Então, nosso medial vai estar na direita, certo? Numa vista anterior. Então, voltando aqui, eu tenho esse côndilo, certo? Esse côndilo, ele tá lateral e medial. Bom, eu vou ver o que? Justamente a cabeça do fêmur. Ah, a cabeça do fêmur tá do mesmo lado que o côndilo tá. Então, ele vai ser chamado de côndilo medial. E qual que é esse côndilo aqui? É o côndilo lateral. Certo? Eu também vou ter uma face articular, que é essa parte mais branquinha aqui, certo? Ela é onde vai estar colocado a nossa patela. Então, o nome dela vai ser face patelar. Face patelar. Certo? Na porção anterior do fêmur, ele é só isso, certo? Então, revisando, para ficar bem claro, eu tenho a visão do fêmur anterior. Beleza, como que eu sei que é anterior? Porque você vai ver que na porção posterior, o côndilo ele vai ter essa fossa, certo? E também vai ter outras estruturas que eu vou falar. Só que, por exemplo, aqui a gente consegue ver claramente a face patelar, certo? Então é por isso que eu consigo afirmar que é a parte anterior. Então, olhando aqui a parte de cima, a gente vai ter a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, a gente vai ter o trocânter maior e o trocânter menor. Entre esse trocânter, a gente vai ter uma linha, que é chamada de linha intertrocantérica, que vai justamente comunicar o trocânter menor com o trocânter maior. A gente vai ter todo o corpo do fêmur e no final a gente vai ter os côndilos. Côndilo medial ou lateral? Bom, vou olhar aqui em cima, olha, a cabeça está virada para a esquerda. Então, eu tenho certeza que esse côndilo da esquerda é o medial. E que o côndilo aqui da direita é o côndilo lateral. Fechou? Em uma vista posterior, há algumas estruturas que vão mudar e outras você já sabe. Por exemplo, isso daqui. Isso aqui é a cabeça do fêmur.
E uma coisa que eu esqueci de falar, a cabeça do fêmur, essa imagem dá pra ver melhor, ela vai ter um furinho. Esse furinho é chamado de fóvea do fêmur. Essa fóvea, ela permite que haja um ligamento que passe nessa cabeça e se ligue ao quadril, certo? Depois dessa parte de osso, eu vou falar de articulação. E aí eu vou mostrar esse caso do ligamento que sai na cabeça do fêmur por meio da fóvea e se liga à parte do quadril. Então, voltando para uma parte posterior, eu vou ter a cabeça do fêmur e a fóvea, certo? Aqui a gente consegue ver o trocânter menor de uma forma melhor, certo? Que é justamente essa parte aqui. E o trocânter maior. Se separar bem, eu também vou ter uma linha, certo? Só que isso não é chamado de linha na parte posterior, ela é chamado de crista. Então aqui eu vou ter o que é chamado de crista intertrocantérica. E eu vou ter o colo do fêmur, que é justamente esse pescoço dela, né? Se eu olhar aqui, é que aqui não dá pra ver muito bem, só que eu vou ter uma linha. Essa linha é chamada de linha pectínea, certo? E aqui eu vou ter uma tuberosidade, chamada de tuberosidade glútea. Tuberosidade que numa vista 3D eu vou conseguir ver melhor essa parte, certo? Essa linha pectínea, que eu vou escrever aqui também, pectínea, ela vai se juntar à tuberosidade glútea e vai formar lábios, certo? Eu vou mudar a cor para formar lábio. O lábio medial, que é justamente essa parte da esquerda, e o lábio lateral. E vão se juntar em uma linha áspera, que é justamente o nome dela, linha áspera, que vai se bifurcar em um caminho medial e um caminho lateral. E aí terminando nos côndilos, certo? Qual que é esse côndilo? É o côndilo medial. E aqui eu vou ter o côndilo lateral. Voltando aqui, numa parte superior, nossa, tá uma bagunça aqui, peraí. Vamos lá. Voltando nessa parte aqui, então, eu vou ter a linha áspera, certo? Essa linha áspera, ela é a junção do lábio medial e o lábio lateral, e saindo justamente da linha pectínea e da tuberosidade glútea, que é o que a gente vai ver depois, em uma visão 3D. Quando ela se bifurca, ela vai formar justamente uma face, certo? Essa face é chamada de face poplítea. Face poplítea. Que a gente também vai ter um músculo poplíteos, né? Então ela vai justamente fazer parte dessa estrutura. Essas linhas que são resultado da bifurcação, elas vão ter um nome também. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Elas não estão acima do côndilo. Eu vou ter a linha supracondilar medial. E eu vou ter a linha supracondilar lateral, que ela vai estar justamente na parte lateral. É só você reparar que elas não são linhas que estão posicionadas acima do côndilo. Eu vou ter o côndilo medial e o côndilo lateral. Então eu vou ter linhas acima, por isso o nome supra, né? Que justamente indica essa posição acima. E aí eu vou ter a supracondilar medial e a supracondilar lateral, certo? Próximo osso é a tíbia, certo? Se a gente voltar aqui, ela é justamente esse osso, certo? Então a gente pegou o fêmur, o quadril eu vou pegar no final, porque é um osso com mais acidentes ósseos, e eu vou ter a fíbula,
aqui. Enfim. Na tíbia, em uma visão anterior, eu vou ter quais estruturas? Eu vou ter também côndilos. Então eu vou ter um côndilo lateral e um côndilo medial, certo? Qual que eu sei onde que está a parte medial e lateral? É aqui na parte de baixo, certo? Onde tem essa proeminência aqui, essa parte mais aguda, é onde indica meu lado medial, certo? Então, na parte da esquerda, eu vou ter a parte lateral. É claro, como no fêmur, vai depender de qual lado do ser humano eu tô pegando. Então, nesse caso, eu tô pegando uma tíbia direita. No caso de uma tíbia esquerda, em uma visão anterior, vai justamente se inverter. A parte medial vai para a esquerda e a parte lateral vai para a direita. Mas é claro, se você decorar que essa estrutura, que é o maléolo, é justamente onde vai indicar a parte medial, e é por isso que ela é chamada de maléolo medial, eu consigo saber qual que é a parte medial e lateral da tíbia. Voltando aqui na parte de cima, eu vou ter então o côndilo medial e o côndilo lateral. Certo? E, se vocês repararem bem, eu vou ter essa certa proeminência maior, que é chamada de tuberosidade da tíbia. Essa tuberosidade, o que acontece? O nome da tuberosidade é o que? É uma proeminência de maior escala. É comum pessoas se confundirem a tubérculo, que é justamente uma estrutura que, lembrando, eu tinha esquecido aqui no fêmur. Aqui no fêmur, a gente também vai ter uma proeminência pequena, que ela é chamada de... deixa eu achar, é que eu não sei se vai dar pra ver bem aqui. Seria aqui no caso. Que é uma proeminência que eu tenho, que é chamada de tubérculo do adutor, certo? Na academia a gente não tem um movimento que é chamado de adução da coxa, que é justamente a gente faz um movimento de fechar, e ela não pega justamente a nossa parte medial da coxa, você não sente a parte mais interna da coxa, é justamente onde ela está localizada, ela está na parte medial da nossa coxa, certo? Então, essa é a diferença de tuberosidade e tubérculo. Tubérculo é uma pequena proeminência do osso. Tuberosidade já é uma parte de maior escala, certo? Aqui no caso eu vou ter uma maior escala, então é por isso que é chamado de tuberosidade, tá? Continuando, eu vou ter todo o corpo da tíbia, certo? E no finalzinho, eu vou ter o que eu chamei de maléolo medial, certo? Eu também vou ter uma linha, certo? Que como vocês podem ver, essa linha aqui. Só que ela não é chamada de linha, é chamada de margem. Então, o nome dessa estrutura é chamado de margem anterior. Margem anterior, certo? Então, uma parte anterior é isso, tá? Em uma visão superior, a gente vai ter essa visão. E por que eu peguei essa visão? Porque vai ter estruturas importantes, certo? Aqui você consegue ver que é o que? É a tuberosidade da tíbia, que é justamente o que eu tô falando. Esse ossinho aqui é justamente a fíbula, que está sendo conectada ao côndilo lateral da nossa tíbia. E eu vou ter o côndilo medial, tá? Por que eu peguei essa imagem? Porque eu vou ter justamente na porção superior, aqui numa vista anterior, dá pra ver. A gente vai ter uma pequena proeminência, certo? Em dois lados. Isso aqui e isso aqui. Eu não falei que pequenas proeminências são chamadas de tubérculo. Então o nome disso aqui vai ser tubérculo, certo? Então eu vou ter um tubérculo medial e um tubérculo lateral, certo? E eles estão em uma parte que intercondilar. Então elas são chamadas de tubérculo intercondilar medial e lateral. E aqui nessa vista dá para você ver melhor,
esses tubérculos, certo? Tubérculo intercondilar medial e tubérculo intercondilar lateral. Entre esses tubérculos, eu vou ter uma área, certo? Que era chamada de eminência intercondilar, que é justamente entre o côndilo lateral e medial. Eu decorei assim: toda estrutura que eu vou ter aqui, ela vai ter essa nomenclatura intercondilar, por estar justamente entre o côndilo lateral e o côndilo medial, certo? Então, bem suave essa visão superior. Numa vista, vou pegar uma vista inferior, porque depois termina. Essa aqui é uma vista inferior, certo? O que acontece? Eu tô pegando justamente essa parte aqui do maléolo medial e eu tô olhando, né, de baixo. Então é justamente essa parte aqui. O que eu vou ver nisso aqui? Faces articulares, certo? Porque essa tíbia, ela no finalzinho dela vai estar se conectada ao nosso pé e vai formar nosso tornozelo. Então aqui eu vou ter uma face articular chamada de face articular do maléolo medial, e esse aqui vai ser a face articular inferior, tá? Em uma visão posterior, eu vou ter uma parte mais complexa, tá? Bom, no caso da tíbia, na porção posterior que a gente está vendo aqui, eu vou ter certas estruturas mais complexas. Então aqui eu vou ter justamente a face articular fibular, certo? Então, o que seria a face articular fibular? É onde a nossa fíbula se conecta à tíbia. Então eu vou ter uma areazinha que vai ser justamente esse ponto de conexão na parte de cima, certo? Essa linha aqui é chamada de linha para o músculo sólido, certo? Eu vou ter um músculo que é o nosso músculo da panturrilha, que vai ser chamado de músculo sólido. Então eu vou ter essa linha, né, mostrando, que vai marcar uma impressão no nosso osso na tíbia, numa visão posterior. Acontece que a gente, além da margem anterior, que a gente vai ter uma vista anterior, a gente também vai ter uma margem lateral. Só que essa margem lateral, ela é chamada de margem interóssea. Por quê? Porque ela está justamente entre a tíbia e a fíbula. E aí, depois a gente vai ver que vai ter uma articulação, um ligamento, que é chamado de membrana interóssea, que vai justamente ligar essa tíbia ao osso da fíbula, certo? Que a gente vai ver depois. No finalzinho aqui a gente vai ter justamente o maléolo medial, certo? Que dá, por fim, a parte posterior da tíbia. Olhando agora a fíbula. A fíbula é bem mais de boa, certo? Ela não costuma ser cobrada tanto, porque a gente vai ter estruturas parecidas. Então eu vou ter a cabeça da fíbula, o colo da fíbula e o corpo da fíbula, certo? Ela, na parte mais de cima, ela vai ter um ápice, certo? Que é justamente o nome da estrutura, que é chamado de ápice da cabeça da fíbula. E aqui é uma visão medial e uma visão lateral, certo? Um ponto importante é que, como a gente está vendo uma vista lateral, não dá para perceber. Só que isso daqui é um maléolo. É um maléolo lateral. Na tíbia, a gente não vai ter um maléolo medial. Na fíbula, a gente vai ter um maléolo lateral, certo? Aqui numa vista medial, dá para ver justamente o maléolo lateral na parte de trás, certo? Aqui a gente vai ter uma porção medial e lá no fundo a porção lateral, que é justamente onde dá o maléolo medial. Em uma vista inferior, a gente tem justamente a face articular aqui da fíbula, certo? Que aí eu vou agora, depois que eu pegar o pé e o quadril, a gente vai ver justamente nesse programa 3D, certo? No pé, a gente vai ter alguns ossos, uma certa divisão. O que acontece? A gente vai ter uma divisão que são isso daqui
e esse aqui. São 3 divisões. Ela vai ter uma estrutura bem semelhante ao da mão, certo? Quais são os ossos desse primeiro segmento? São os ossos chamados de tarsos, certo? No meio eu vou ter os ossos metatarsos. O que é meta? É algo que está acima também. Então eu vou ter o meta está acima dos tarsos, então são chamados de metatarsos. E eu vou ter os ossos falanges, certo? Os ossos falanges são ossos longos, tá? Então, naquela classificação que a gente viu no início da aula, é justamente a classificação dos ossos longos, assim como os metatarsos. Os metatarsos também são chamados de ossos longos. E como que eu sei qual que é o metatarso daqui? Elas são justamente numeradas. Então, o nosso osso do dedão, que é a falange, ela é chamada de primeiro. Então, você vai ter o primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto. E as falanges vão ser a mesma coisa. Então a falange do primeiro metatarso, do segundo metatarso e assim por diante. Só que, o que acontece? As falanges, elas vão ter 3 ossos falanges, certo? Só que no dedão a gente vai ter uma falange aqui e uma falange no final, certo? Então o dedão ele vai ter 2 falanges e os 4 dedos do pé vão ter 3 falanges. E como que eu sei nomear, diferenciar esses ossos, certo? Então, por exemplo, como que eu falo essa falange, certo? Porque eu tenho 3 falanges. Eu quero falar esse primeiro. Aí entra a nomenclatura de proximal, distal e intermédio. Porque o que acontece? A nomenclatura proximal é a estrutura que está mais próxima do centro do nosso corpo, que é localizado aqui no nosso abdômen. Então, por exemplo, qual dessas falanges estão mais próximas do nosso abdômen? É o dedo da ponta? É a ponta do nosso dedo? É no intermédio? Ou é na parte mais próxima do nosso abdômen? É justamente a nossa parte mais próxima e é por isso que é chamado de proximal. Então qual que é o nome dessa falange? É a falange proximal do segundo metatarso. Entendeu? Então esse daqui, ele não está entre o proximal e o distal, então é chamado de intermédio. Então é a falange intermédio do segundo metatarso, certo? E por fim, eu vou ter a falange distal, certo? Do segundo metatarso. Vendo, vocês sabem agora, o dedão, por exemplo. Vamos pegar o dedão. Qual que é o nome dessa falange aqui? Ela não está na ponta do nosso dedão, então ela vai ser a falange distal. Eu tenho falange intermédia? Não. Eu tenho aqui essa falange, que logo abaixo eu vou ter o meu metatarso. Então qual que é o nome dessa falange? É a falange proximal, certo? Nosso mindinho do pé, ela vai ter também 3 falanges, são ossos longos, certo? Da ponta do nosso mindinho, qual que é o nome? Falange distal. De qual metatarso? Do quinto metatarso. Falange intermédio do quinto metatarso. E falange proximal do quinto metatarso. Perfeito? Ossos do tarso, certo? Eu vou ter... um momento. É que eu não vou conseguir apagar, enfim. Eu vou apagar aqui pra não... vocês não roubar. Eu vou ter os ossos tarsos, certo? Lembra que eu falei que a nossa tíbia, ela tem uma face articular na porção de baixo, certo? Que é justamente isso daqui que a gente viu, certo? Ela vai se ligar justamente ao nosso pé, certo? Só que em qual parte do pé? É em um osso do tarso. E qual osso do tarso é esse? É o osso que é chamado de talos, certo? E onde que é esse osso talos? É justamente esse osso maior, certo? Então eu vou ter o osso talos, certo? Outro osso que vai se conectar ao osso talos é qual? O osso fibular.
Então, eu não vi aqui, por exemplo, que a gente vai ter uma visão inferior, uma face articular. Essa face articular vai justamente se ligar ao osso tarso. Quais são os outros ossos que eu tenho? Eu vou ter abaixo desse tarso o nosso calcanhar, não é? Isso aqui não é o calcanhar? Qual que é o nome desse osso então? O osso calcâneo. Certo? E esse conjunto de tarsos aqui? Eu vou ter o osso cuboide, que ele fica logo abaixo do nosso dedinho, certo? Eu vou ter esses três ossos que vão ter o mesmo nome, que vai ser cuneiforme, certo? Só que percebe, os três são tarsos chamados cuneiformes. Só que eu preciso dar um nome a eles, certo? Para conseguir localizar. Qual que é esse osso do meio, vocês acham? Qual que vai ser o nome? Intermédio. Então, qual que é o nome desse aqui? Cuneiforme intermédio. Esse daqui, ele não está abaixo do nosso dedão. O nosso dedão, ele não está em uma porção mais... Ele não está no lado medial comparado aos outros dedos. Porque pensa, medial e lateral, se eu consigo determinar a localização deles referente a algo. Então, por exemplo, o dedão, ele não está mais medial ao dedinho, certo? Então, essa daqui, essa parte da esquerda, ela vai ser a parte mais medial. Então, esse cuneiforme, ele vai ser lateral ou medial? Medial. Então, ele vai ser justamente chamado de cuneiforme medial. Nesse caso aqui, eu vou ter o cuneiforme lateral, certo? E por fim, eu vou ter um osso logo abaixo, certo? Que o nome dele é chamado de osso navicular. Tá justamente escrito aqui. Por que esse nome? Porque parece ele teria uma forma de um navio, certo? Só que você não vai conseguir ver de fato que parece um navio. Então, esses são os ossos do tarso. Lembrando, classificação desses ossos. Esses são todos esses tipos de ossos, são ossos curtos, certo? Então, se a gente pegar lá no começo da aula, que eu falei de ossos longos e ossos curtos, os ossos do tarso são ossos curtos. O metatarso são ossos longos e a falange são ossos longos. Na fíbula, eu vou ter um osso longo, a tíbia, um osso longo, e o fêmur, um osso longo. E por fim a gente vai pegar o quadril. O quadril ele é uma estrutura mais complexa e seria melhor em uma vista 3D. Eu vou ter em uma vista... É que nesse caso é difícil você separar. Só que isso vai ser uma vista mais lateral do quadril, certo? Por quê? É porque você precisa saber muito bem os acidentes ósseos do quadril para saber de fato localizar qual que é uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista medial, anterior, posterior, enfim. Essa estrutura maior, que é justamente essa porção mais esférica, ela é chamada de acetábulo. O acetábulo, ele é justamente onde vai acomodar a cabeça do fêmur, certo? Então, se a gente voltar lá no começo, eu não vou ter a cabeça. Vocês percebem que a morfologia dele faz com que ele consiga se encaixar no quadril? E isso é importantíssimo para os movimentos que a gente vai ver lá em articulação, porque no caso do quadril a gente vai ter um tipo de movimento chamado de esferoide, que é um tipo de articulação que permite uma movimentação em 3 eixos. Então a gente consegue estender e flexionar, fazer um movimento de abdução e adução e um movimento de rotação lateral e medial, que é isso que a gente vai ver futuramente na aula de articulação, tá? Só que o que você precisa entender nessa parte dos ossos, que é justamente a cabeça do fêmur se conecta ao acetábulo do quadril. O que seria o quadril em si? O quadril, ele é um conjunto de 3 ossos, certo? O quadril ele não é um osso em si, ele é um conjunto de 3 ossos. Eu vou ter um osso
que é chamado de ilho, que é justamente essa parte mais de cima, certo? Eu vou ter um osso chamado de pubis, certo? Que é esse aqui. Pubis. E eu vou ter o isquio, que ela tá mais na parte posterior do nosso quadril, certo? Então ele é o isquio. E o ilho. Certo? Para saber os acidentes ósseos, é muito importante você saber justamente onde está localizado cada osso. Então vamos começar com a porção do ilho, certo? Eu vou ter aqui, de começo, essa face, certo? Ela vai ser uma face articular. No caso do quadril, qual que é o nome dessa estrutura? Face auricular. Esse aurícula vem de ouvido, orelha. Então, por exemplo, vou fazer uma ausculta, vem justamente dessa etimologia de ouvir, certo? De audição. Logo acima eu vou ter uma tuberosidade, certo? Que é uma proeminência. E ela está localizada onde? Ela não está localizada no ilho. Então o nome dela vai ser tuberosidade ilíaca. Ilíaca. E eu vou ter uma fossa, certo? Essas estruturas vão ser melhor vistas em 3D, tá? Então, eu recomendo que vocês, na verdade, pulem essa parte e vá lá na porção, na continuidade 3D, que eu vou mostrar para vocês, e depois volte para essa parte aqui do quadril, que eu acho que vai ser mais entendível, tá? Só que eu vou ter a fossa ilíaca, que é justamente onde está localizada o ilho, certo? Aqui eu também vou ter uma linha localizada na parte ilíaca, que é chamada de linha arqueada, tá? E essa linha arqueada, ela vai se prolongar até o pubis, que é justamente essa porção aqui. E é no pubis que eu vou ter o quadril direito se ligando ao quadril esquerdo por meio da síntese púbica, que é um tipo de articulação que eu vou ter entre esses dois quadris, tá? Pegando de novo a parte ilíaca, eu vou ter uma estrutura chamada de espinha, certo? Eu vou ter uma espinha localizada em uma porção posterior e uma espinha localizada anteriormente, tá? Como que eu sei que é posterior e uma parte é anterior? É justamente porque o isquio está na porção posterior e eu consigo reconhecer certas estruturas do isquio que faz com que eu consiga entender que essa é a porção posterior, certo? Então essa aqui é uma visão posterior e essa aqui é um lado mais anterior. Perfeito? Então beleza, eu vou ter 4 espinhas, certo? Uma espinhas do lado anterior e espinhas do lado posterior. Qual que é o nome dessas espinhas? Bom, vocês concordam comigo em uma visão posterior que eu vou ter uma espinha superior e uma espinha inferior? Essas espinhas vão ser de acordo com esses nomes. Então, por exemplo, se eu pegar essa espinha aqui, ela está em qual lado? Ela não está no lado posterior e no lado superior. Então o nome dela vai ser espinha póstero superior. E o nome dessa espinha aqui, ela não está posterior e inferior, então ela vai ser uma espinha póstero inferior. Tá? Numa porção anterior, também, mesma coisa. Porção superior, só que ela está aqui na parte anterior. Então, qual que vai ser o nome dela?
Deixa eu dar uma apagada aqui. Vou dar uma limpada. Eu vou ter a espinha antero superior, tá? E logo abaixo eu vou ter o que? Uma espinha antero inferior. Qual que é a importância disso? Que numa porção posterior a gente vai ter essas espinhas, né? Que eu falei. Qual que é o nome dessa espinha? Bom, ela tá na parte posterior e inferior. Então é chamada de espinha posterior inferior. Ela vai, juntamente com essa parte do isquio, vai formar uma incisura, que é chamada de incisura maior, tá? Incisura. Opa. Perfeito? Essa parte que eu circulei aqui, ela é chamada de tuber isquiático. Certo? Qual que é o nome disso aqui que eu tinha circulado? Ela não é uma espinha também? Só que ela tá localizada no ilho? Não, ela tá localizada no isquio. Então ela é chamada de espinha isquiática. Certo? E justamente essa distância entre a espinha isquiática e a espinha póstero inferior faz com que eu tenha essa incisura maior. Por que incisura maior? Porque eu também vou ter uma incisura menor, que é justamente essa incisura aqui. Então eu vou ter uma incisura maior, que é entre a espinha póstero inferior e a espinha isquiática. E entre a espinha isquiática e o tuber isquiático, eu vou ter a incisura menor. O tuber isquiático é uma curiosidade, é que quando a gente está sentado, a gente não consegue sentir que há uma certa estrutura perto do nosso quadril, que a gente sente que está sendo sentado, é o que é justamente o tuber. É o tuber que faz com que a gente consiga ter essa certa equilíbrio no ato de sentar, certo? Aqui eu vou ter também um buraco, certo? Esse buraco é chamado de forame. Todo buraco que a gente vê tem certo, esse nome de forame. Na parte do crânio a gente também vai ter um forame, e aqui no quadril a gente também vai ter um forame, que é chamado de forame obturatório, certo? Que é justamente essa estrutura aqui. Aqui eu vou ter o pubis, e o que é importante da pubis? É justamente essa parte aqui, que é a face sincial, que é justamente onde vai se conectar o quadril direito e o quadril esquerdo. Dando um foco maior ao acetábulo, que é isso, uma vista posterior, a gente vai ter a fossa do acetábulo e uma face articular, que é a face semilunar, certo? Ela vai ter um formato de semilua e por isso o nome semilunar, que é chamado de face semilunar. E você consegue ver nessa imagem justamente esse limite, certo? Então se você pegar aqui, ó, você tem justamente essa divisão entre a face semilunar e a fossa do acetábulo. Fossa do acetábulo. Show? Qual que é a classificação dos ossos do quadril? Elas são ossos irregulares, tá? Faltou colocar a patela, mas eu acho que na figura 3D eu mostro a patela, porque ela é 3 partes só. Então eu vou mudar agora para a parte em 3D, tá? Bom, então vamos começar com o que a gente terminou, que é o quadril, certo? Eu vou isolar ele pra gente ver
as suas estruturas, tá? Então aqui foi como eu falei, a gente vai ter a fossa ilíaca, certo? A gente vai ter uma estrutura chamada de crista ilíaca, que é justamente essa parte de cima do quadril, do osso ilíaco. E se você olhar bem, o que eu tava falando da face simficial é justamente a síntese pública, que é a união do quadril direito com o quadril esquerdo, certo? E é justamente o osso pubis. Se eu olhar as peças principais aqui, eu vou ter justamente essa divisão, certo? O ilho, que eu tinha comentado, o isquio e o pubis, tá? Pubis, a gente vê que tem o que? A face articular, certo? Que é a face simficial, certo? Então essa face simficial vai se ligar ao quadril, ao outro quadril, e vai formar a síntese pública. O pubis, a gente também vai ter, deixa eu botar em acidentes ossos aqui. O pubis, a gente também vai ter um tubérculo, certo? Que é chamado de tubérculo obturatório anterior. E a gente também vai ter um tubérculo na parte mais no finalzinho aqui, que é chamado de tubérculo púbico, certo? Eu não vou falar de todos os acidentes ossos do quadril, por mais que possa cair, eu acho que o que eu tô falando são os mais importantes, tá? De pubis é mais isso. Aqui a linha arqueada, que eu havia comentado com vocês, a do ilho, certo? Que ela termina aqui no pubis. Eu vou ter a fossa ilíaca, que eu comentei. Aqui é a face auricular, certo? E aqui vai ser a tuberosidade ilíaca. Essas duas estruturas é as espinhas, que eu havia comentado, tanto aqui quanto aqui. Eu vou ter a espinha na parte posterior e espinha na parte anterior, tá? Qual que é o nome dessa daqui? Ela não tá superior, então vamos lá. É espinha póstero superior, tá? Isso aqui vai ser a espinha póstero inferior, a espinha antero superior e a espinha antero inferior, tá? Em uma vista lateral, que é onde a gente estava vendo, eu havia esqueci de comentar isso, mas é importante. A gente vai ter linhas glúteas, tá? Que são justamente essas três linhas aqui, certo? Eu vou ter uma linha posterior, a linha anterior e a linha inferior. Por que posterior? Porque justamente nosso quadril ele fica posicionado assim em uma vista de frente, né? Anterior. Então você percebe que a linha glútea posterior é a que fica mais para trás, certo? Aqui, ó. Fica mais para trás, tá? A linha glútea anterior e a linha glútea inferior. Olhando para o acetábulo, certo? Calma aí. Olhando para o acetábulo, eu vou ter justamente a face semilunar, que é onde vai se conectar ao fêmur. Tanto que se eu colocar mais osso aqui, ó, vocês percebem que é justamente a cabeça do fêmur se conectando ao acetábulo, tá? Eu vou ter a fossa do acetábulo, certo? E aqui é a incisura do acetábulo, que eu não tinha comentado antes, mas tem aí também, tá? Aqui eu vou ter a espinha isquiática, certo? Juntamente com a espinha ilíaca póstero inferior, formando a incisura maior. E eu vou ter a incisura menor, certo? Aqui no caso é chamado de incisura isquiática menor e incisura isquiática maior. E abaixo aqui eu vou ter justamente o tuber isquiático, tá? Que é justamente a parte do osso que eu falei que quando você sente a parte mais rígida, né? E eu vou ter o que? O forame obturado, que é o buraco que forma o quadril, tá? De acidentes ósseos do quadril, eu acho que é isso.
Ah, é. Como a gente já viu toda a parte do quadril, é importante você saber justamente localizar o que é a parte anterior e posterior. Eu acho que com a explicação que eu dei, você consegue entender melhor, certo? Se eu tirar, deletar isso aqui, deletar esses ligamentos, quero deixar só a parte do quadril. Certo? Aqui eu tenho o meu quadril. Como que eu sei qual que é a vista certa, certo? Porque eu posso ter, sei lá, a vista assim. Como que você sabe o que é anterior, o que é posterior? Você vai justamente em um laboratório, uma peça anatômica, seja na prova prática, alguma coisa assim, você vai ter que localizar certos pontos. Primeiro, o acetábulo. O acetábulo, ela vai justamente se ligar à parte da cabeça do fêmur. Então ela vai estar virada sempre para uma parte lateral, certo? Então se ela está virada aqui para esquerda, quer dizer que eu sei o quê? Que essa aqui é uma vista lateral. E aqui é a parte medial. Certo? Outro ponto que eu consigo caracterizar que é medial. Consigo ver a face sinfisal. Ou seja, isso aqui é o pubis. Certo? Essa parte aqui é o pubis. E essa parte aqui é o isco. Ou seja, o isco ele tem que estar na porção posterior. Então, se eu coloco assim, justamente consigo reconhecer o que? O isco lá na parte de trás. Eu também posso olhar a parte da orelha, certo? A parte mais levantada do quadril, que ela sempre vai estar para trás, certo? Então, essa parte mais levantada aqui, ela sempre vai estar localizada numa porção posterior. E é por isso que eu consigo falar que isso aqui tem que estar para trás, certo? Eu podia olhar assim, é que o aplicativo não deixa. Só que perceba aqui, assim, por exemplo, que vista é essa? Eu não estou conseguindo ver justamente o acetábulo, e eu só consigo ver o acetábulo perfeitamente em uma vista lateral. Então eu consigo falar que isso aqui é justamente a vista lateral que eu estou falando, tá? Aqui, vocês conseguem ver a linha glútea, certo? Qual que é essa linha glútea aqui? Posterior, linha glútea anterior e linha glútea inferior, tá? Eu vou ter a espinha isquiática, incisora maior e a espinha póstero inferior, tuber isquiático, o forame obturado e a face semilunar com a fossa do acetábulo, tá? Aqui a face sinfisal, tá? E é isso. Olhando para o fêmur agora, tá? Que a gente tinha visto lá no começo. Só de bater o olho aqui, certo? Você consegue ver o que? A cabeça do fêmur, certo? Que eu havia comentado. Então vamos lá, a cabeça do fêmur, certo? Ela vai se ligar onde? No acetábulo do quadril, certo? Em qual osso? Aí que tá, o acetábulo, isso aqui é até importante falar. O acetábulo, ele é a união do pubis, do ilho e do isquio. Então ele não vai ser uma parte em si. Ela vai ser justamente o ponto de encontro desses três ossos, tá? Então, olhando aqui o fêmur, eu vou ter a espinha não, perdão. Eu vou ter o trocânter menor, o trocânter maior e aqui a linha intertrocantérica. Eu vou ter o colo do fêmur e a cabeça do fêmur. Lembra que eu falei que há um buraco, que é justamente onde sai a ligação, o ligamento da cabeça do fêmur com o quadril? Então é justamente daqui que vai sair o ligamento, tá?
Perfeito. Numa vista anterior, então é isso que a gente viu, certo? Eu vou ter em continuidade o corpo do fêmur. E numa visão mais inferior aqui, eu vou ter... Opa, perdão. Eu vou ter uma proeminência, certo? É grande ou pequena essa proeminência? É uma proeminência pequena, certo? Então ela vai ser o quê? Tuberosidade ou tubérculo? Tubérculo adutor, tá? Então é justamente o que que eu tinha comentado, tá? Tubérculo adutor. Aqui eu vou ter os côndilos, tá? Qual que é o côndilo medial e lateral? Esse aqui é o côndilo medial. Como que eu sei que é medial? Porque o tubérculo adutor está sempre na parte medial. Outro ponto que eu posso ver é justamente a cabeça do fêmur, justamente se conectando na parte do quadril, e é onde a cabeça a ponta é onde justamente está essa parte medial, tá? Olhando em uma vista posterior agora, eu vou ter... Deixa eu dar um zoom. Eu vou ter o trocânter menor, vista de uma forma completa. Eu vou ter o trocânter maior. E eu vou ter uma crista intertrocantérica. Lembra que na parte anterior é a linha intertrocantérica. E a parte posterior é chamada de crista intertrocantérica. Tá? Aqui eu vou ter o colo do fêmur. E logo abaixo, o que eu vou ter? Vocês percebem que eu vou ter uma linha aqui, uma estrutura aqui e uma outra estrutura aqui. Isso aqui é justamente a linha pectínea que eu tinha comentado, certo? E aqui eu vou ter o tubérculo glúteo, tá? E eles vão sair em lábios, certo? Então eu vou ter o lábio medial, certo? Aqui é o lábio medial e aqui é o lábio lateral, tá? E eles vão se unir em uma linha, tá? Qual que é o nome dessa linha? Linha áspera, certo? Ela vai se bifurcar em duas linhas, certo? Essas linhas, elas não estão acima do côndilo. Elas não estão acima do côndilo medial e lateral. Então, qual que é o nome delas? Supracondilar. Por quê? Porque estão acima do côndilo. Essa daqui, ela não está acima do côndilo medial. Então, ela vai ser o supracondilar medial. E essa aqui vai ser a linha supracondilar lateral, tá? Então, Opa, peraí. Se eu olhar aqui, eu vou ter essas duas linhas supracondilares, tá? Medial e lateral. Obviamente eu vou ter os côndilos aqui e tem uma estrutura que eu acabei não comentando, que é essa partezinha maior, que é chamada de epicôndilo, tá? Então é o epicôndilo medial. Aqui eu também vou ter um epicôndilo lateral, tá? Estrutura importante que eu preciso comentar também é justamente esse triângulo que é formado, né, pelas duas linhas supracondilares, que é chamada de face poplítea, certo? E aqui eu vou ter uma fossa, que é chamada de fossa intercondilar. Lembrando, como que eu sei qual que é a parte posterior anterior? Justamente pelos acidentes ósseos que você consegue reconhecer. Então eu consigo ver, por exemplo, numa vista posterior, a fossa intercondilar. Eu consigo ver com maior detalhe o trocânter menor e o trocânter maior. Em uma vista anterior, veja a patela que está localizada aqui. Se eu tirar ela, justamente tem a face patelar. Então, em uma vista anterior, eu tenho a vista da face patelar. Eu tenho
o trocânter menor meio escondido, certo? Eu tenho a linha intertrocantérica, que por mais que na pista posterior também tem uma certa linha, né, que é chamada de crista intertrocantérica, e em uma parte anterior eu consigo ver justamente essa linha intertrocantérica. E eu vou ter o trocânter maior, que por mais eu também consiga ver em uma parte posterior, você percebe uma certa divisão, certo? Entre eles. E eles são justamente conectados pela linha intertrocantérica. Diferente aqui, que se você reparar bem, ele é justamente um conjunto, tá? Só que em uma vista anterior, eu consigo ver essa divisão, tá? Do trocânter menor e maior, tá? Se eu clicar aqui e olhar as marcações ósseas, tá? Vai ser justamente isso. Então, capturando linha intertrocantérica, trocânter maior, trocânter menor, tá? Colo do fêmur, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, tá? Eu vou ter a crista intertrocantérica. Isso aqui é a fossa trocantérica, tá? Mas, né? Aqui, a parte principal que eu falei, justamente a linha pectina, tá? Juntamente com a tuberosidade glútea, que abaixo deles vai justamente formar o lábio medial e o lábio lateral, tá? Vão se juntar em uma linha áspera, que lá na parte de baixo vai se bifurcar na linha supracondilar medial, linha supracondilar medial. Eles vão formar o triângulo, certo? E esse triângulo é a face poplítea. Abaixo eu vou ter a fossa intercondilar, em que eu vou ter o côndilo medial e o côndilo lateral. Eu vou ter uma pequena proeminência, que pequenas proeminências são chamadas de tubérculo, então eu vou ter o tubérculo adutor, certo? Que vai estar justamente na porção medial, tá? Os epicôndilo medial e epicôndilo lateral, tá? Tá, agora olhando para a patela, eu falei que ela é bem simples, então de máximo a gente vai ter o ápice da patela e a base da patela, tá? E toda o resto da estrutura da patela. E atrás eu vou ter a face articular. Bem comum, né? Olhando para a tíbia, tá? Eu vou isolar ela. Certo? Deletar isso aqui. Vamos pegar o que? A vista anterior, tá? Vista anterior e uma parte de cima. Eu vou ter a tuberosidade da tíbia. Eu vou ter o côndilo. Os côndilos, certo? Eu consigo reconhecer qual que é o côndilo medial lateral. Eu estudei como? Pegando justamente a parte de baixo, tá? Então, como eu vou ter o malelo medial aqui, certo? Eu consigo saber que isso aqui é o côndilo medial. Isso aqui é o côndilo lateral, tá? Eu vou conseguir ver uma vista anterior certas proeminências, certo? Aqui e aqui, que são chamadas de tubérculo intercondilar, tá? Medial e lateral. Então, se você olhar aqui nos marcos, nas marcações, eu vou ter justamente tubérculo intercondilar lateral e tubérculo intercondilar medial, tá? Entre os tubérculos eu vou ter a eminência intercondilar, e aqui eles colocam como área intercondilar posterior e anterior. Só que o mais importante é essa eminência intercondilar, tá? Aqui vocês percebem que eu vou ter justamente a face articular, certo? São chamadas de face articular superior, tá? Elas vão justamente se conectar. Elas vão justamente se conectar aos côndilos do fêmur, tá? Então, uma das diferenças entre o fêmur e a tíbia, que é um ponto importante que eu esqueci de comentar, é que os côndilos do fêmur estão localizados na parte de baixo e os côndilos da tíbia estão na parte superior, tá? Se eu voltar aqui, eu vou ter na porção de baixo o malelo medial, e olhando mais anteriormente a gente vai ter uma margem, que é chamada de margem anterior, que parece uma linha,
Só que no caso da tíbia, ela é chamada de margem. Em uma visão posterior agora, eu vou ter uma marcação, certo? Essa marcação era do músculo, que eu havia comentado, certo? O músculo sólido. Ela é o músculo da nossa panturrilha. E ela vai marcar uma impressão no nosso osso da tíbia, que é justamente essa linha que vocês estão vendo. Ela é chamada de linha para o músculo sólido, tá? Esse buraquinho aqui, ele é justamente onde vai estar a nossa fíbula, tá? Nossa fíbula vai se conectar aqui e vai descer, tá? Tanto que se eu colocar o osso aqui, é justamente o ponto onde ela se conecta. E eu vou ter um ligamento nessa parte aqui da fíbula com a tíbia, tá? Então, aqui vai ser chamada de face articular fibular, tá? A linha para o músculo sólido, como eu havia comentado, e eu vou ter posteriormente duas margens, tá? A margem que está no mesmo lado que a fíbula é chamada de margem interóssea, tá? Por que margem interóssea? Porque é onde eu vou ter a membrana interóssea. Então, se eu colocar o osso aqui e colocar a cartilagem aqui, a articulação, vocês vão ver que eu vou ter uma membrana, certo? Que é chamada de membrana interóssea, que é justamente onde conecta a nossa fíbula com a tíbia, tá? Então, voltando aqui, eu vou ter a margem interóssea. E aqui, sem a marcação, é difícil de ver, né? Vai estar justamente aqui. E ali eu vou ter a outra margem, que é, se eu não me engano, eu não decorei essa outra margem, mas se eu não me engano é a margem medial. Margem medial, tá? E por isso, olhando uma parte agora inferior da tíbia, eu vou ter o sulco maleolar, certo? O sulco maleolar, eu só consigo ver ele em uma visão posterior. Em uma visão anterior, eu não consigo ver, tá? Então, é um tipo de acidente que eu consigo diferenciar durante uma prova prática. Então, se eu pego o osso da tíbia e vejo que vai ter uma certa proeminência, ela é até mais lisa, eu consigo determinar que é o sulco maleolar e, portanto, é uma vista posterior que eu tô tendo. Aqui é o maléolo medial, certo? E abaixo eu vou ter a face articular inferior e a face articular do maléolo medial, tá? Que é o nome mais chatinho. E aqui, eu esqueci de comentar, o que acontece? A margem interóssea, ela vai se bifurcar também, tá? Igual a gente vai ter lá no fêmur, que a gente vai ter a bifurcação da linha áspera nas linhas supracondiliares medial lateral, a gente vai ter a margem interóssea se bifurcando e formando essa partezinha aí, que é chamada de incisura fibular, tá? E essa incisura fibular é onde eu vou ter justamente abaixo a conexão da fíbula com a tíbia no pé. E qual que é o osso daqui? O osso talos, tá? Eu vou ver depois com o pé, só que é só para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, eu não falei que a face articular inferior, tanto da tíbia como da fíbula, iriam se conectar ao talos, que é um osso tarso do pé, certo? Que é um osso longo. Longo não, perdão, curto, da classificação, né, dos ossos. Então, da tíbia é isso. Em questão da fíbula, olhando a fíbula agora, eu vou ter justamente o ápice, tá, dela, cabeça da fíbula, colo da fíbula e o corpo da fíbula, tá? Olhando de baixo, eu também vou ter um maléolo. Então aqui vai ser o maléolo medial, certo? E o maléolo lateral. Vocês percebem que agora faz sentido o nome medial e lateral dos maléolos, porque eu estou juntando o maléolo da fíbula e o maléolo da tíbia. Como eles estão, como o da tíbia está mais ao centro do nosso corpo, ela justamente tem esse nome de medial, certo? E da fíbula, por estar sempre localizado na porção lateral da nossa perna, ela é nomeada de maléolo lateral, tá? Se
os marcos. Eu vou ter aqui o ápice, como eu havia falado, o ápice da cabeça da fíbula. Eu vou ter a face articular da cabeça da fíbula, o colo da cabeça da colo da fíbula, a cabeça da fíbula e o corpo da fíbula, tá? Aqui eu vou ter o maléolo lateral, a fossa do maléolo lateral e qual que é o nome disso aqui? Face articular do maléolo lateral, igual eu vou ter lá na tíbia, que é a face articular do maléolo medial. Aqui eu vou ter a face articular do maléolo lateral, tá? Agora em pé. Os pés, eu vou tirar aqui a tíbia e a fíbula. Eu vou ter o que? A marcação que eu falei. Vamos dividir elas, como eu tinha escrito. Eu vou ter os metatarsos, os falanges e os tarsos, tá? De falange, no dedão eu vou ter duas falanges, certo? Distal e proximal. Eu vou ter nos quatro outros dedos 3 tipos de falange, que vão ser a falange distal, intermédio e proximal, certo? Isso é para cada um deles, tá? Lembrando que os metatarsos são nomeados em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Então, por exemplo, a falange do dedão, essa daqui que eu tô pintando, é qual? A falange proximal do primeiro metatarso, tá? Agora pegando os ossos do tarso, tá? Eu vou ter o osso talos, que é o osso que vai se conectar com a tíbia e com a fíbula. Eu vou ter o osso calcâneo, tá? Que é justamente o nosso calcanhar. Eu vou ter o osso navicular, o osso cuboide, que está abaixo do osso do dedinho. E eu vou ter os 3 conjuntos de ossos que eu falei que são parecidos, certo? Só que o que vai mudar aqui são cuneiformes, só que de acordo com a localização deles vai ser medial, lateral e intermédio, tá? Então, o cuneiforme medial está logo abaixo do dedão do pé. E é isso. Então, de acidentes ossos são isso, tá? Eu espero que vocês consigam entender essa aula. E é isso. Eu vou começar agora de articulação, porque já emendando você já consegue ter uma ponte direta entre os dois conhecimentos. Aí fica mais fácil.